Paz do Senhor, amada igreja. Eu não sei você, mas essa noite eu vim com desejo de adorar o Senhor, com desejo de bendizer o Senhor. Deus está falando desde o início do culto. Deus está bradando aos nossos corações aqui. Grande foi o levante nesse fim de semana, irmãos. Mas Deus está aqui, irmãos. Nós podemos sentir a graça dele aqui no nosso meio. Podemos sentir a presença dele aqui no nosso meio. Desde já eu quero que a amada igreja abra rapidamente em 2 Samuel, capítulo 9, verso de número 13. Quero ser rápido e objetivo, né? Nesse culto evangelístico. Meus irmãos, 2 Samuel, capítulo 9, verso de número 13. Eu queria agradecer ao pastor, agradecer aos corpos de obreiros pela confiança, todos os obreiros, agradecer à igreja. Eu queria a ajuda dos músicos, tá bom? Vocês não me deixam não, vocês não me deixam sozinho não. Ó, Ian, tamo junto, tá bom? Desde já, estou muito feliz, meus irmãos. Vamos ler rapidamente aqui. Morava, pois, Mefibosete. Quem? Em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. Comia na mesa de quem? Morava onde? Mas era coxo de ambos os pés. Podem sentar. Meus irmãos, Deus me deu essa mensagem. Deus falou muito comigo na sexta-feira, meus irmãos. Eu fiz uma oração forte. E o que Deus fez nesse fim de semana foi algo incrível. Eu quero que os irmãos prestem atenção em mim. Obrigado. Eu quero que os irmãos prestem atenção em mim. Se atente para mim aqui nessa noite que eu quero falar. Eu queria falar sobre o deserto de nossas vidas. O que passamos, o que vivemos, as situações que nós temos que conviver nos nossos dias a dias. Aqui, meus irmãos, no deserto nós aprendemos, tem dois tipos de crente. O que morre, mas o que se fortalece. O que morre, mas que se fortifica em Deus. O que constrói a casa na areia e o que também constrói a casa na rocha que é Cristo. Meus irmãos, criar experiências não é fácil porque a gente tem que passar por dores, decepções, angústias, traições. Mas Deus, Ele nos adverte, dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou contigo, eu sou por ti. Quero falar aqui sobre um rapaz, um jovem, uma criança, um moço. Se chama Mefibosete, meus irmãos. Ele era um príncipe, herdeiro do trono de Israel. Tem noção? Dos servos, da mesa que quando ele acordava, ele via. Quando gente que servia a ele, aonde ele chegava, ele tinha lugar para ele. Tinha uma habitação para ele naquele lugar. Era da família real, herdeiro do trono. Mas nós sabemos que os planos de Deus foram outros, né? Deus escolheu a Davi. Mas aqui, meus irmãos, quando Deus rejeita a Saul, passa-se 38 anos e o que vai acontecer é que chega o fim do reinado de Saul. E Saul e os filisteus se levantam contra o exército de Israel. E o que vai acontecer é que o exército de Israel está sendo dizimado. A notícia era: acabou a guerra, perdemos, os homens morreram, o rei morreu, o herdeiro do trono morreu, os príncipes morreram,
a família real está em uma crise, o nosso estado está em uma crise. Quando está no meio da batalha, Saul vê a pressão que ele sofre. Ele se olha e fala: não, eu não quero morrer por mãos inimigas. Eu não quero morrer por espadas inimigas. Saul viu seus filhos morrendo. Saul fala assim: eu agora, falou para o servo: me mate. O servo não teve coragem, então Saul tirou sua própria vida. Perdeu uma chance, pelo menos uma chance que ele podia morar no céu. Mas aqui, meus irmãos, a notícia chega e a criada do menino vai receber a notícia que o príncipe morreu, vai receber a notícia que o rei morreu, vai receber a notícia que o exército foi dizimado. Rapidamente ela pega o menino, porque na cabeça dela o menino é o herdeiro do trono, o avô morreu, o pai morreu. Então vamos proteger a criança, vamos proteger o menino. Ela pega o menino, rapidamente corre com o menino. Imagino eu, ela num desespero muito grande para proteger, preservar a vida do menino. Nós vamos falar sobre isso, preservação. Quando a criada pega o menino, foge correndo. O menino ele cai e um acidente. Se já estava ruim a vida dele, piorou de vez, porque um acidente vai acontecer, e o que vai acontecer, ele vai quebrar as duas pernas e vai virar coxo, vai ficar coxo de ambos os pés. Mas o que vai acontecer aqui, eu imagino o psicológico da criança, imagina o psicológico do menino, imagina ele vendo os sonhos dele acabando, ele vendo os projetos dele indo ao fim, ele vendo a vida dele acabar da noite para o dia, ele vendo que ele não teria mais uma vida normal, que tudo que ele tinha, que tudo que ele possuía, ele perdeu, e ele se depara numa situação, eu imagino a cabeça dele, como ele podia, gritando, chorando, se desesperando, porque do nada, uma situação, da noite por dia, eu perdi meu título de príncipe, eu perdi os meus servos, eu perdi minha riqueza, eu perdi meu ouro, eu perdi minha cadeira, eu perdi minha patente, meu diploma. Ele vai parar numa cidade chamada Lodebar. Em Lodebar existe uma casa, e essa casa é a casa de Maquir, e ele é importantíssimo, não só na vida de Mefibosete, mas sim na vida de Davi, mais para frente. Nós veremos isso. Quando ele vai parar em Lodebar, certo? Vai parar na casa de Maquir. Maquir, filho de Amiel, certo? Filho de Amiel. E o que vai acontecer aqui, meus irmãos, é que Maquir tem posses, tem terrenos, só que é de uma cidade de miséria, e o que vai acontecer é que Maquir vai acolher a Mefibosete, e aqui acontece um grande reboliço na vida dele, meus irmãos, que Maquir acolhe a Mefibosete. Maquir, ele acolhia as viúvas, os doentes, os órfãos, e Maquir não se importava com patente, ou com quem era, mas ele acolhia em seu ombro. Mas aqui, meus irmãos, o que vai acontecer, é que Lodebar é um lugar, que não tem nenhum mover de Deus, aquele povo não vê o sobrenatural da presença de Deus, é uma cidade seca, que ficava do outro lado do Jordão, na região de Manaim, que era debaixo, abaixo do Joquebe, uma cidade que, quando plantava, nada prosperava, uma cidade que nada vingava, uma cidade que você plantava e não colhia, uma cidade que você plantava e não crescia.
que pode vir de bom de lá, meus irmãos? Mas o que vai acontecer aqui é que uma situação fez ele perder tudo. Tudo. Mas aqui na Bíblia Sagrada, Davi, ele se levanta, os anos passam, nada muda. Davi se levanta. E quando ele se levanta com o desejo de honrar alguém da casa de Saul. Ele se levanta com o desejo de honrar alguém da casa de Saul. Por quê? Porque no verso 1 vai nos diz, Davi tinha uma aliança com Jonatas. E essa aliança com Jonatas era uma aliança de amizade, uma aliança de irmãos. Ele fez uma aliança com Jonatas. Porque Jonatas, na fuga de Davi, Jonatas ajudou a Davi. Aquela aliança que ele tinha feito com Jonatas, isso é fidelidade. Por quê? Jonatas já morreu há muitos anos, por que isso agora? Era a lealdade que ainda tinha entre as famílias. E o que vai acontecer aqui, é que Davi, sentado no trono, e fala, existe alguém da casa de Saul, que eu posso usar de benevolência, por amor a Jonatas? Ziba era um servo de Saul, virou servo de Davi também. E Ziba fala aqui no verso de número 4, e eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aqui no verso 3 diz, Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado dos dois pés. Isso significa aleijado de ambos os dois pés? Que Mefibosete não tinha influência nenhuma para usurpar o trono. Porque na monarquia, naquela época, a família real, os príncipes, o rei, a esposa do rei, eles tinham medo de a família antecessora usurpar o trono, matar, dizimar a outra família, ou vice-versa. Só que aqui não vai acontecer, porque Davi vai usar de misericórdia com Mefibosete. Davi manda buscar Mefibosete. Mefibosete veio na sala do trono. Mas o que me chama a atenção é que Mefibosete se humilha. Só que Davi olha aquilo e reconhece. Não era eu que era para estar sentado na cadeira, e sim você. Aqui no verso 7, há uma mudança de chave. Aqui no verso 7, há uma mudança de vida. Aqui no verso 7, há uma mudança no ministério. Há uma mudança na vida. Por quê? Porque no verso 7, Davi diz, e quando Davi ouviu isso, verso 9, ele disse, Davi, não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, e tu comerás pão à minha mesa. Sabe o que significa isso aqui, meus irmãos? Ele é apresentado como Mefibosete. Mefibosete, coisa vergonhosa. Ele é apresentado como neto de Saul, o rei fracassado. Apresentado como filho de Jonatas. Isso significa que isso bradou no meu coração, meus irmãos. Mefibosete é apresentado numa linhagem, numa família que fracassou, numa família que deu errado, num projeto que deu errado, em pessoas que deram errado. Só que aqui, isso é graça, isso aqui é graça de Deus, isso aqui é graça. Por quê? Porque Deus, em sua misericórdia, alcançou a Mefibosete. Não é porque o avô deu errado que o neto foi dar errado. Não é porque o filho morreu que o neto vai dar errado. Isso é uma lição para muita gente aqui.
Não é porque o seu pai deu errado que você vai dar errado. Não é porque o seu pai foi um pastor fracassado que você será um pastor fracassado. Não é porque a sua família deu errado que você dará errado. Não é porque o ministério dos seus pais deram errado que você vai dar errado. Deus te chama para viver um novo. Deus te chama para viver coisas novas. Deus te traz coisas novas. A graça te alcançou. Deus achou graça em ti. E Deus fala, não é porque a sua família deu errado que você vai dar errado. Não é porque eles fizeram errado que você vai fazer errado. Deus tem um novo tempo, tem uma nova história, tem uma mudança de chave, tem uma mudança de vida para a sua história. Tem uma mudança de vida para a sua história. Deus está falando aqui, eu te escolhi, eu te chamei, eu te remi. Eu sou contigo, eu te livro, eu te protejo, você é meu. Há uma mudança no ministério, há uma mudança de chave, há uma mudança de página. Porque o que estava esquecido, o que estava abandonado, ressurgiu. O projeto que um dia deu errado, voltou à tona. E o que me chama a atenção aqui, é que ele não se acomodou nas circunstâncias que ele estava. Morava de favor, numa casa onde era uma grande família, onde todo mundo se ajudava. Mas ele superou, ele venceu. Jesus te convida a vencer, a conquistar. Porque ninguém escolhe retroceder. Ninguém escolhe vender o carro e dirigir uma carroça. Você vende um carro para comprar um carro melhor? Você vende uma casa para comprar uma casa melhor? Pro ego humano é bom vencer na vida, ter sucesso, ter diploma, ter carteira, ter habilitação. Aqui ó, eu venci, é meu. Eu posso viajar, posso ir para onde eu quiser. Porque é meu, eu conquistei. É bom pro ego humano. Só que aqui ele se depara porque ele perdeu. Só que Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que Ele usa de misericórdia e Ele honra pela fidelidade. Porque pela fidelidade Ele honra. E a honra chegou, a mudança chegou, a nova história chegou, uma nova vida chegou para a vida desse rapaz, para a vida desse jovem. Restituição, isso é coisa do Evangelho. Por quê? Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restitui. Jesus restitui, não, você não entendeu. Jesus restitui, Ele restitui. No verso 13, Ele vive o propósito. No verso 13, ele vive o propósito. Por quê? Ele passou pelo processo. Foi dolorido, foi perca, foi decepção, foi luta. Mas ele venceu. Ele foi honrado. Ele vive o propósito no verso 13. A mudança chegou no verso 7. Isso aqui é forte, meus irmãos. Isso aqui é forte, porque o que ele passou, alguém olhava e falava, não dá nada. Alguém olhou na sala do trono, imagina os sábios, os doutores olhando e falando, era esse o herdeiro do trono? Era esse que um dia podia herdar o trono de Israel? Imagino como pode, sofreu, perdeu, mas sobreviveu, foi fiel. E Deus o honrou. Deus está dizendo para muita gente aqui, vai passar pelo processo, vai passar pela luta, vai passar pela decepção, mas vai sobreviver, porque é meu, é meu filho, é meu servo, é meu escolhido. Vai passar pela luta. Sabe quando você está no seu leito, quando você está na sua cama, no seu quarto, orando e falando, Deus, o que será de mim agora? Quanto mais faço, quanto mais trabalho, mais levante vem.
Quanto mais faço a obra, quanto mais digo sim, mais levante vem, mais luta vem, mais guerra vem. É Deus falando, Deus está falando com gente aqui, que pessoas sentem o peso da chamada, sentem o peso da luta. Deus está falando com pessoas aqui. Sabe quando você está no seu leito? Você olha, Deus, eu não vou dar conta mais, eu não vou conseguir mais, eu não vou chegar mais. Mas Deus, Ele olha para você e diz, se apoie em mim, confia em mim, eu estou moldando, eu estou lapidando, eu estou formando. Se for preciso eu quebrar de novo, eu quebro e formo de novo, porque Deus está falando com muita gente aqui, Deus está falando com pessoas aqui, eu ainda moldo, eu ainda lapido o seu coração, porque você é meu filho, é o meu servo. Pergunta para José, pergunta para Davi, pergunta para Elias, se foi fácil passar pelo processo. José virá aqui e falará, não foi fácil, fui traído pelos meus próprios irmãos, fui jogado numa cisterna, fui vendido como escravo, não foi pelo meu inimigo, foi pelo meu irmão. Olhavam para José e falavam, esse aí é escravo, não passa nada, não vence, não é ninguém. O que ele vai ser? José, ele permanece fiel em Deus. Por quê? Permanecer fiel em homens é furada. Porque o que adianta se apoiar em homens falhos que se arrependem depois? Mas Deus, Ele fala que José estava onde? Sendo caluniado. Cresceu no anonimato. Cresceu sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem ninguém. E algo surpreende, por quê? Porque ele vai parar no cárcere. E Deus vai honrar a José. Eu queria fazer uma pergunta aqui. No Egito, no antigo Egito, o poderoso antigo Egito, existia cargo de governador antes? Existia? Antes de José? E depois de José, quando Moisés foi libertar o povo, existia ainda? Moisés tinha que ir lá no governador e no faraó para pedir? Isso é só Deus que tem esse poder de criar. Ninguém faz nada. Nós formamos, nós pegamos aqui e formamos, mas Deus, Ele cria do nada Deus faz tudo, do nada Deus muda, do nada Deus muda o quadro, do nada Deus muda a história, do nada Deus muda a sua vida, Deus muda teu ministério, e quem te viu e quem te vê, teus inimigos vão ver, teus amigos terão que ver, que existe um Deus na tua vida, e quem te chamou foi Deus, quem te selou foi Deus. Eu imagino Davi sentado no trono, olhando toda a sua trajetória. Eu não tinha honra dentro da minha própria casa. Meus irmãos não me olhavam, meu pai não me olhava. Imagina a trajetória de Davi. Se tornou um general de responsa, de honra, nunca sequer perdeu uma batalha. Imagina, olhe para cá, imagina Davi, agora ele é traído, mal casou, foi traído pelos seus próprios amigos, foi traído pelos seus irmãos. Davi tem que se refugiar em outra terra, porque o que aconteceu? Dentro da sua própria terra, ele não podia sobreviver, porque os seus amigos estavam caçando como um animal. Mas o que vai acontecer aqui, na história de Davi? Davi paga pelo erro que ele fez, e ele se depara com o próprio filho o traindo, se depara com o próprio filho usurpando o trono.
A casa de Maqui era uma casa acolhedora. E quando Davi foge de seu filho Absalão, Maqui, quem vai acolher Davi? Maqui. Maqui, na casa de Maqui entrava qualquer um. A casa do amor, a casa que acolhia pessoas feridas, pessoas chateadas, pessoas decepcionadas. A casa de Maqui vai acolher. Só que Davi, ele olha para a sua infância e fala: eu venci. Eu cresci na solidão. Eu cresci sozinho. Matei o urso sozinho, matei o leão sozinho. Davi, ele olha e fala assim: eu fui honrado. Por quê? Porque Davi estava no pasto. Davi estava entregando o culto a Deus. Davi estava louvando a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, Samuel parou na casa de quem? De Jessé. E Samuel vai dizer: Jessé, acabou-se os mancebos? Jessé vai falar: não, existe um menino ainda, menino, está lá cuidando da ovelha. Só que Samuel fala: não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. Enquanto ele não chegar. Isso aqui é honra. Deus honrou fora, Deus honrou dentro, Deus honrou adiante, Deus honrou depois, Deus honrou depois. Falou, pecou, errou, mas é meu filho, é meu servo. Eu honro, eu protejo. Pode se levantar quem for, da alta patente, da baixa patente. Pode se levantar picuinhas, pode se levantar pessoas, podem se levantar quem for, mas é meu servo, é meu filho. É meu filho, é meu servo, é meu filho, e eu vou honrar. Imagina Davi pregando aqui e falando: eu sofri, meu pai não lembrava de mim, meu filho quis me matar, mas eu venci, porque Deus, ele me honrou. Imagina Elias na caverna, escondido. Elias falou assim: eu estou bem, o rei não me mata, eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou dormindo. Aquela mulher endemoniada lá não me acha. Eu estou bem, eu estou bebendo, eu estou comendo. Só que Elias não entendeu que aquilo era provisão. Porque vai confundir provisão com propósito. Deus falou: Elias, isso aqui é provisão. Você não sabe ainda que eu vou te usar muito mais. Você não sabe o que eu ainda vou fazer. Você não sabe ainda o que eu tenho para a sua vida. Isso daí é um processo, isso daí é uma provisão. O propósito está chegando. Elias, eu te chamei para viver um novo. Elias, eu te chamei para viver coisas novas. Eu não te chamei para viver do pouco, não. Eu te chamei para viver do muito, Elias. O que eu tenho para a sua vida é muito maior, Elias. Eu vou te usar em lugares. Você será usado em lugares. Irá pisar em lugares, Elias. Deus está dizendo para muita gente aqui: não confunda provisão com propósito. Não confunda provisão com propósito. É provisão, é por agora. Porque quem vai ver, depois os seus inimigos verão, a sua família verá, os teus filhos verão que existe um Deus na tua vida, que existe um Deus no teu ministério. E as raízes que existem em você, e as marcas que existem em você, servirão para ajudar outras pessoas. Ei, você não está entendendo. Deus está falando aqui nessa noite: não confunda provisão com propósito. Eu tenho uma nova etapa na sua vida. Lugar de deserto é lugar de evolução, é lugar de propósito, é lugar onde você verá a mudança de Deus na tua vida.
restituição. Restituição. Deus restituiu tudo que ele havia perdido. Por quê? Por quê? Porque a graça que nos alcança, a graça que nos enche, a graça que nos transborda, ela nos faz, ela restitui tudo que a gente perdeu. Criamos falsas amizades em falsas pessoas. E quando você vem para a casa de Deus aqui, o Espírito Santo fala: é hoje que você vai vir, é hoje que você vai voltar para os meus braços, para os meus atos. E quando você volta, há uma mudança na sua vida. Quem olha para você fala: por que você mudou de estilo? Uai. Mudou de roupa? Uai. Mudou de linguajar? Uai. Você vai falar isso aqui, ó, é graça. A graça me alcançou, a graça me salvou, a graça me honrou. Porque Deus ele vai fazer o quê? Vai te salvar, vai te libertar, vai te honrar, vai te restituir, vai te transformar de dentro para fora. E quem um dia olhou a sua vergonha lá atrás, vai olhar para você hoje e vai dizer: como pode? Mas você vai dizer: Deus me escolheu, Deus me chamou. Eu era imerecedor, mas a sua graça me alcançou. Eu era imerecedor, mas o seu poder me salvou. O seu poder me libertou. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível, meus irmãos. O que Deus está falando com gente aqui. Quem era você no passado? E quem você é hoje? E quem você está se tornando? A evolução que está chegando na sua vida. Olhando para você e falava: obreiro? Como pode? Maestro obreiro? Mas ninguém sabe o que passou. Ninguém sabe o que o Senhor conquistou. Deus olhava para nós com a graça imerecedora e disse: eu vou honrar porque é o meu servo, eu vou honrar porque é o meu filho. Isso daqui não é para gente religiosa, gente que fica no protocolo, não, porque tem que ser assim. Não, nessa noite Deus está falando com pessoas aqui. Eu queria que você ficasse sobre os pés. Oh, olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Eu sou na sua vida. Os teus inimigos verão, a tua família verá, os teus filhos verão. Já pode ir no cantando. Eu queria que você se desligasse. Aqui. Se desligasse. Eu queria que pelo ato de fé, isso aqui é ato de fé. Isso aqui é um culto evangelístico, meus irmãos. Mas vamos fazer diferente. Isso aqui não é quinta profética, mas vamos fazer diferente. Eu queria que esse culto tem que ser um divisor de águas na tua vida. Você tem que evoluir. O seu ministério, seus inimigos vão ver o teu ministério florescer, a tua casa florescer. Eles verão os teus filhos, verão o teu esposo, verá a tua esposa, e falará que bendito é a tua herança. Crê nisso? Esse culto aqui é um divisor de águas para muitas pessoas aqui.
Quem quer receber oração, meus irmãos, vem aqui pela frente, que o pastor vai orar por vocês. O pastor vai orar pelo ministério de vocês. Eu queria que você viesse aqui. Você que essa mensagem te tocou. Essa mensagem mexeu com você. Essa mensagem falou contigo. Deus falou com você aqui. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber